Bom Boa tarde, dia, professor. Bom bem dia. para você. Tudo, Tudo tudo bom? certo e com o Desculpe senhor? a congregação e até sair antes, porque vi que não acabaria. Eu digo, bom, pelo menos vou tentar me encontrar com o pessoal. Tudo bem, gente? Na última aula, e desculpem esse contratempo, nós estávamos conversando sobre princípios constitucionais da administração pública e falamos das questões da legalidade e volto a insistir em que a legalidade é espelho da segurança jurídica. A legalidade ela é, na verdade, um espelho da segurança jurídica e para que a gente possa fazer um teste, como é que, por exemplo, só para que vocês possam pensar, como é que Karl Popper diz que alguma coisa pode ser verdadeira? Primeiro, quando ela seja falseável, ou seja, então, se eu disser que um metal se dilata ao calor, eu tenho que submeter algum metal e, se ele não se dilatar, essa informação não é verdadeira. Mas se eu disser assim que a Vênus de Milo é bela, não é falseável, porque diz é bela para mim, não é bela para você, etc, etc, etc. Não é? Se eu disser que o Rio de Janeiro é lindo, por mais que nós achemos, não é falseável, porque o sujeito pode dizer para mim é ruim, é muito. Eu gosto mais de São Paulo, não é absolutamente nada falseável. Então, alguma coisa precisa ser falseável e não conseguir ser falseada. Vamos ver essa distinção. Ou seja, em tese, o que é que não é falseável? Um juízo de valor. Belo, feio, atraente, não atraente, se eu falo que uma comida é boa, não é boa, ou seja, preferências, gostos, cores, em suma, questões dessa natureza não são falseáveis. Então, a filosofia trabalha com valores que não são falseáveis. Por exemplo, Sêneca não está preocupado em dizer que a ira é uma péssima conselheira e você não, mas Cristo fala da ira sagrada, né? De que em dado momento o direito de se irar é um direito. Nunca você vai produzir a prova de que isso é falseável. Né? Então, o primeiro requisito de cientificidade é a falseabilidade. O segundo é a frustração da tentativa de falseamento. Então, se eu disser todos os corvos são negros, eu vou ter que procurar algum branco. Então, a afirmação é falseável? É. Mas enquanto eu não possa falseá-la, eu posso, na verdade, afirmá-la, enquanto eu não falseá-la, que ela tem um grau de cientificidade. E esse grau de cientificidade será tanto maior quanto a minha dificuldade em falsear. Vejam, vou dar a vocês um exemplo. Afirmou-se durante um tempo mamíferos não voam. Mamíferos não voam. Isso é bastante falseável, não é? E já foi falseado. Morcegos são mamíferos e morcegos voam. Não é? Então, vejam que é uma afirmação falseável, que durante muito tempo não foi falseada, mas que depois, quando se descobriram que os morcegos devem existir outros animais, não me cobrem conhecimentos nessas áreas que eu não os tenho, né? Então, mas se eu digo mamíferos não voam, eu digo, mas se o morcego é um mamífero e o morcego voa, então vamos refazer o nosso conceito. A força da cientificidade ela se perde, né? A força da cientificidade ela se perde.
Do mesmo modo que, quando eu disser que no embate entre a segurança jurídica e a lei, no embate entre a segurança jurídica e a lei, a segurança jurídica prevalece, eu terei que demonstrar que, em algum momento, a segurança jurídica precisa ser sacrificada para se preservar a lei, não é verdade? Eu estou dizendo, olha, entre a lei e a segurança jurídica, quando houver conflito, prevalece a segurança jurídica. Aí eu vou tentar falsear isso. Por exemplo, é ilegal construir numa zona de preservação ambiental? É. Mas casas populares em Santa Catarina foram construídas em área de preservação ambiental com alvará da prefeitura e não se determinou a sua demolição. O que se preservou aí? A segurança jurídica de quem obteve um alvará contra a legalidade que era a da impossibilidade de construir ali. Então, eu estou buscando falsear essa coisa, mostrando exemplos onde a segurança jurídica seja posta em contraste com a lei e para ver quem, na verdade, prevalece. Aí não é uma questão de mitigação, como se faz com os princípios, olha, a minha privacidade é a garantia da liberdade de uso de expressão. Eu sei que isso é um pouquinho, puxa por um pouco do raciocínio de vocês, mas é proposital, né? Eu estou aqui mais para confundir do que para explicar, né? Porque quando você sai com a sensação de que entendeu tudo, tudinho, que está tudo muito claro, é perigoso, né? Porque a vida não é assim tudo explicadinho, não. Então, quando, na verdade, eu digo, então eu estou tentando, qual é a tese que eu estou sustentando? De que a lei não prevalece diante da segurança jurídica. E que, havendo uma contradição entre a lei e a segurança jurídica, prevalece a segurança jurídica. Isso é falseável? É. Basta eu mostrar alguma situação onde está em jogo a segurança jurídica e a lei, e que a lei prevaleceu. Professor, um assunto que eu falo na minha monografia é a questão da ausência da lei que vai violar diretamente a segurança jurídica. Sim, Manuela, está certíssimo. E, diametralmente, a presença de uma lei estabelecendo certos parâmetros, no meu caso, certas sanções, deverá servir de base para a preservação da segurança jurídica, para o jurisdicionado. Porque o que nós esperamos, né? O que a gente da sociedade espera? Que haja uma... eu estou falando no meio de uma coisa que eu estou estudando, né? Que o que nós esperamos, a sociedade espera? Que no âmbito da sanção, das sanções, né? Porque não fiquem achando que sanção só existe no direito penal, não, existe aqui também no direito administrativo. A gente espera o mínimo de aplicabilidade do que está previsto ali para influenciar diretamente na segurança jurídica, né? Do que, se eu faço isso, eu vou ter isso de consequência. Então, se eu faço isso e aí acontece algo, outra consequência não prevista na lei, ao meu ver, está tendo a violação da segurança jurídica, né? Em palavras assim diretas, né? A ausência de lei ou o excesso de leis podem conspirar contra a segurança jurídica. A plebe romana dizia, queremos leis mesmo que injustas. O que é isso? Eu quero saber, pelo menos, qual é a lei, para que eu possa, efetivamente, me comportar segundo ela. E a ausência da lei gera o caos. Cada um decide como achar, é o meu, aspas, senso de justiça, e você gera balbúrdia. A justiça dos reis era uma justiça insegura, porque os reis atribuíam à justiça um significado de benesse e não a um significado de direito. Então, como a justiça era um favor dos reis, você tinha a segurança jogada no espaço, não é? Você tinha a segurança absolutamente sacrificada para, na verdade, repousar na generosidade do rei. O rei fará a justiça se você se humilhar, se você fizer isso.
E é por isso que, meus amiguinhos, até hoje os advogados escrevem assim, eu, inclusive, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, excelentíssimo senhor. Eu já não chego a dizer bem muito respeitosamente. Eram fórmulas da realeza, né? Eram fórmulas da realeza, onde você fazia o suplicante, porque você fazia uma súplica, né? Mas vejam que até hoje isso ficou no linguajar jurídico, o suplicante, o suplicado. Mas já está entrando em desuso já, professor. Cada vez mais em né? A desuso. tendência Sim, é em utilizar desuso, a linguagem informal, né? constantemente. Por exemplo, veja Vossa Excelência. Claro que quem vai ver é ele, né? Veja. Eu quero! Então, no embate entre a segurança e a legalidade, eu continuarei mostrando. Vou dar a vocês um caso. Uma pessoa na área de Goiás obteve uma licença para exploração de uma mineração e apresentou uma série de documentos falsos que não foram percebidos. E depois, para limpar a licença obtida, transferiu-a para um terceiro, que fez um trabalho organizado, estava empregando 60 e tantas pessoas, seguindo os padrões todos de segurança. E o Ministério das Minas e Energia examinou o processo e veio um procurador e disse: não, se a origem é ilegal, como é que eu posso transferir o que foi adquirido ilegalmente? Mas veio o procurador-geral e disse: eu não vou desfazer isso aqui, não. Se o cessionário, na verdade, adquiriu de boa fé, pagou tudo o que lhe cabia e cumpre todas as suas obrigações, eu vou homenagear a segurança jurídica. Eu vou homenagear a segurança jurídica. E aí, por que eu digo que a legalidade não é um princípio? Porque o princípio é a segurança jurídica. A legalidade é serva da segurança jurídica. Então, a presença da lei está para garantir a segurança jurídica. A ausência da lei contribui para a insegurança jurídica. E eu posso perguntar por que uma lei? Posso, mas não posso, não é cabível perguntar por que você quer segurança jurídica. Por que, Regina, você deseja segurança jurídica? Porque assim, ao menos, eu acho que é bastante no sentido do que as pessoas pensavam em Roma, né, professor? Porque assim, ao menos nós vamos saber o que nós podemos fazer e o que nós não podemos e qual vai ser a punição aplicada. Exatamente, Regina. Essa é uma coisa, saber, e isso é um perigo que eu vou dizer agora. Saber de que você precisa tarifar o preço da transgressão. Porque, vejam bem, a transgressão, Celso, cuidado com o que você vai dizer, olha, tudo. A transgressão é, muita vez, responsável pela evolução do direito. Se os escravos, se as pessoas escravizadas não transgredissem, até hoje seriam escravizadas. Os movimentos feministas, por exemplo, de liberação da mulher, foram transgressões. Foram, na verdade, transgressões. Quer dizer, a exigência de tribunais na França, sérios, eram transgressões. A rebeldia dos inconfidentes, com todas as revisões históricas que possam fazer, contra os tributos e contra o quinto do ouro, que depois virou o quinto dos infernos, né? Então, hoje a gente usa a palavra quinto dos infernos, porque ninguém suportava. Não era o problema de pagar o quinto do ouro. O problema é que esse quinto era fixo. E mesmo que o ouro caísse, a quantidade do quinto virava um terço, virava metade, etc, etc. Se um dia você tributou... Então, essa rebeldia, ela precisa ser tarifada. Por quê? Porque a legalidade é uma compreensão majoritariamente vigente em uma sociedade. Para que ela seja legítima, ela não pode ser compreendida como verdade absoluta, senão como uma compreensão majoritariamente vigente em um determinado momento. E se eu não permitisse de todo a transgressão,
eu não permitia a evolução. E eu queria fazer uma alusão que me parece algo poética, é um jogo de palavras. Eu digo, às vezes a traição é quem garante a tradição. Às vezes são duas palavras parecidas e aparentemente de significados opostos, mas que elas se encontram. Vejam um exemplo magnífico disso, é quando os soldados romanos invadem a Judéia, estupram muitas mulheres, e dali nascem filhos de soldados romanos com mulheres judias. E qual era a tradição da cultura judaica? Era dizer que judeu era aquele filho de pai judeu. Essa era a tradição judeu, até a invasão pelo Império Romano da Judéia, a tradição era essa, judeu era filho de pai judeu. E como é que se criou o tumulto? Essas mulheres já violentadas, essas mulheres já humilhadas, essas mulheres já espezinhadas, ainda terão que ter em seus lares um filho do inimigo, um romano, sem direitos, sem mais nada. Quer dizer, ele é romano e, portanto, não tem nenhum direito. Romano seria mais ou menos como alguma coisa hoje corrupto, vilão, agressor, inimigo, e todos os adjetivos de pejoração que vocês pudessem conseguir. Então, imaginem uma mulher estuprada e aí ver nascer do seu ventre ela judia, um romano. E o conselho dos sábios, o chamado conselho dos anciãos, se reúne e diz: doravante, judeu é filho de útero judeu. Traíram a regra multissecular, praticaram a traição para garantir a tradição. Praticaram a traição para garantir a tradição. Não é? Então, na verdade, a ruptura de um determinado padrão momentâneo que restaura determinados momentos. Vejam a palavra revolução. A revolução é a desobediência, é uma quebra da ordem para instaurar uma ordem nova, mas vejam que ela tem um prefixo de atrás, revoluire, voltar atrás. Voltar atrás em quê? No que era o padrão que deveria ter sido, né? Quando você diz dar a cada um o que é seu, era dar a escravidão ao escravizado e dar a propriedade ao proprietário. Então, quando você diz eu falo de uma revolução socialista, eu falo de voltar às origens onde as coisas seriam distribuídas mais igualitariamente. Então, esse papel da tradição e da traição, né? E quantas pessoas praticam a traição quando já não suportam a tradição ou querem inaugurar um outro momento de tradição, quando já não suportam a tradição e querem, na verdade, inaugurar um outro modelo. Por exemplo, os jogos de tênis antigamente eram feitos por homens, sim, homens, com camisas até a manga e geralmente de gravatas e calça comprida, até que chegou um cidadão e resolveu inaugurar o short e uma roupa mais leve, porque ele foi terrível, né? Foi uma coisa terrível, né? E aceita-se, não aceita, uns aplaudiram, outros ele estava rompendo, traindo as regras do tênis para garantir a tradição do tênis, para garantir que o tênis fosse jogado com mais leveza, com mais movimento, com mais percepção. Então, essa questão da traição e da tradição são uma questão filosófica, mas de forte relevância
no mundo jurídico, porque nós temos sempre o prius da liberdade, o prius da liberdade, né? Então, essa é, digamos, esse é o aspecto. Compreendo os limites de nossa atuação e os limites do Estado também, a Lana está dizendo. Compreender os limites da nossa atuação e os limites do Estado também. Sim, veja bem, se eu tiver que definir o direito, eu diria que é uma geografia dos espaços de liberdade. Ou seja, é dizer, aonde o sinal fica vermelho, pare, e onde ele fica verde, siga. Né? Quer dizer, e o meu parar está diretamente ligado com algum seguir. Quando o meu parar não significar um seguir, alguma coisa está invertida. Né? Ou é parar para que alguns carros passem, ou para alguns pedestres passem. Né? Mas o parar e o seguir são duas faces da mesma moeda. Né? O parar e o seguir são duas faces da mesma moeda. Então, a segurança jurídica ela digamos, o pleito mais primitivo da organização de uma sociedade. Eu saber o que me vai acontecer se eu fizer isso, o que me vai... o que se vai me dar se eu fizer isso ou se eu deixar de fazer aquilo. Então, olha, se você matou, pena de 6 a 20 anos. Isso é uma garantia de que alguém, na verdade, não será preso por mais de 21 anos ou não terá outro tipo de coisa. E vejam que a segurança jurídica, ela às vezes até conspira contra o nosso ideal primeiro de justiça. O que é a prescrição, se não uma homenagem à segurança jurídica? A deve a B. E não paga, e não é cobrado durante muitos anos. E, a partir desses anos, já não pode mais cobrar. Ou X pratica um homicídio e 20 anos depois pode chegar na praça pública dizendo fui eu quem matou e já não poderá ser mais punido. Por quê? Porque é preciso que a sociedade estabilize as coisas. É preciso que o grau de segurança jurídica que decorre da estabilização, que decorre também da confiança em que as coisas funcionem. Quer dizer, o grau de confiança, daí porque eu prefiro muito mais falar em segurança do que em legalidade. Falamos também, e estávamos no capítulo da impessoalidade, que é o meu sentir, e como pista de trabalho, a impessoalidade se resolve na existência de um critério. E eu estou achando a turminha calada. Temos só Regina que está aqui. Kelly, cadê você, Kelly? Oi, Kelly, você me ouve? Quem está me ouvindo aí que queira dizer alguma coisa para eu não ficar me sentindo numa sessão espírita? Laila. Ninguém vai me deixar sozinho, os ingratos. Estou ouvindo, professor. Oi, Raquel. Quem é que está me ouvindo? Raquel. Oi, Raquel. E então, o que você acha desse binômio segurança e legalidade, Raquel? Ainda bem que a Raquel não me deixou sozinho. Não, eu não tinha, na verdade, o que falar sobre. Eu estou prestando atenção na aula, mas, assim, pelo que eu estou entendendo, assim, que o senhor falou, é que para todo princípio, né, existe uma ponderação no caso concreto, né? E mais, Raquel, que sequer a legalidade ela é um princípio. Essa é a tese mais... O senhor falou isso na aula passada, realmente. Isso, estou repetindo isso para seguir, porque eu quero que isso seja bem maturado, martelado na cabeça de vocês. É porque eu ainda estou com o LIMP na cabeça. Eu gravei o LIMP e aí gravou o LIMP, né? Gravei o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência. Pelo menos nós podemos dizer que é um método eficiente, né? De gravarmos os princípios, né? Certo, tá bom. E
deixa eu ver, Maria Eduarda, eu não ouvi sua voz. Quem quer aí falar alguma coisa, nem que seja um oi. Oi, professor, estamos ouvindo aqui. Oi, já tudo bem? Está ouvindo, Tudo bem. concordando, discordando ou muito pelo contrário? Tô ouvindo, tô observando para formar minha conclusão com... Matutando, como se dizia no interior, né? Matutando, né? Guilherme está dando um oi, professor. Maria Eduarda, estou aqui. Estamos nessa luta. Eu também não posso reclamar, não. Eu chego meia hora atrasado. Pô. Professor, eu só queria falar uma coisa em relação ao que você falou da prescrição e da segurança jurídica, trazendo, né, para o direito administrativo, como os servidores iriam, não estou defendendo ele, mas como eles se sentiriam se pudessem sofrer a punição a qualquer tempo? Por exemplo, algum servidor comete algum ato de improbidade, alguma como é que se diz? Perfeito, Inacidade, né? Falta, enfim, comete algumas infrações. Ser punido a vida inteira. Exatamente. Qual seria a sensação dele se não existisse, né, essa questão da prescrição, se ele não se sentisse seguro juridicamente? Como é que ele ia poder produzir se ele não soubesse que tudo passa? Quer dizer, isso até Santa Teresa d'Ávila dizia, tudo passa, só Deus não muda. Então, como as sanções não são divinas, elas mudam, tudo passa. Até porque senão seria um regime opressor, imagine, não se quer com isso. Opressão. Olha, você se lembra há 20 anos o que aconteceu? Pois é, vamos apurar agora, né? Então, essa questão da prescrição, ela homenageia a segurança, né? Ela homenageia a segurança, Jean. Ela homenageia, na verdade, Fernando, a segurança. E aí vem a impessoalidade. A impessoalidade é a existência de um critério. O que é critério? É eu separar, é eu ponderar o que é que eu pretendo atingir e quais são as melhores formas de selecionar diante de possíveis decisões trágicas. O critério, de qualquer modo, tem alguma coisa a ver com a tragédia. E aí vocês perguntariam, mas, Celso, se eu tivesse que recomendar um curso paralelo para você, eu recomendaria um curso sobre história da tragédia grega, né? Onde vocês vão ver os grandes dilemas onde a gente tem. Então, naquele caso que eu gosto de citar do Amartya Sen da gaita, com quem fica a gaita, com quem achou, com quem sabe tocar ou com quem não pode comprar a gaita. Quer dizer, qual das três? Quem achou, quem não pode comprar ou quem sabe tocar? Quer dizer, em que critério eu vou usar para atingir a um determinado fim? Por exemplo, eu uso o critério de textos para avaliação. Para quê? Para que não aprisione vocês ao método da ruminação. O professor ensina na aula e vocês devolvem na prova. Quer dizer, eu acho que esse método é aprisionante do raciocínio. É um critério que, na verdade, você pode ter, não é, Pedro? É um critério que, na verdade, a gente pode ter para garantir a impessoalidade. Olha, eu não estou tomando essa decisão em relação a você. Isso é, na verdade, um parâmetro pelo qual nós estamos nos guiando, quaisquer que sejam as situações. É claro que esse critério vai dar uma aparência, vai resolver também, ou vai homenagear também a segurança jurídica. Vejam, por exemplo, o país que mais evoluiu... Deixem tomar um pouquinho de água. Vocês tomam 8 copos de água por dia? É bom, né? Eu tomo 4 litros de água, professor. Maravilha, está na minha frente. Você toma 4 litros de água, por isso que está tranquila, bem, saúde, água. Água é vida, professor, é muito importante. Muito bem, Pedro, aí também mostrando. Estamos, já que não podemos compartilhar o pão aqui nessa sessão virtual, de onde vem a palavra companheiro, que compartilha o pão,
Vamos compartilhar a água, né? Todo mundo tem que trazer uma garrafinha de água para tomar aqui na sala de aula, né? Nesse encontro que a gente tem. Então, eu dizia que, na verdade, o critério nos dá segurança. E, por exemplo, vejam, se você quiser saber como obter um visto permanente para imigrar para o Canadá, não é tão complexo. Você vai ver o seguinte, que você tem uma tabela de pontuação e, segundo, claro, a ótica preferencial, o Nordeste do Canadá também, como o nosso, é uma área indesejável, então dá muitos pontos a quem resolva morar no Nordeste. Claro que a faixa etária, vamos dizer que aos 25 anos você começa com 100 pontos e os números são bem aleatórios. E aos 26 você tem 99, aos 30 você tem 90, aos 80 anos você vai ter 40, 20 e tal, e você diminui os pontos. A profissão, se vocês precisam se a necessidade é agrônomo, então quem tem agronomia faz a pontuação máxima, ou às vezes, por exemplo, eles têm necessidade de enfermeiros, e então quem tem curso de enfermagem faz a pontuação máxima. E aí você pode preencher a tabela e dizer, olha, eu tenho chances, eu vou ser admitido à imigração. E eles vão só pedir que você prove esses requisitos. Ao contrário, a imigração americana é o oposto disso, é arbitrária, é absolutamente arbitrária, não é? É absolutamente arbitrária. E, para mim, de algum modo, desleal. Celso, você está contra os Estados Unidos assim? Não, eu acho que são modelos históricos que vão trazendo. Mas deixa eu dar a vocês uma dica. Nunca concorram. Tem dias que eles invadem assim os sites, meus já invadiram. Você quer concorrer? Todo ano nós sorteamos 5.000 green cards, ou seja, 5.000 cartões permanentes, vistos permanentes, 5.000 green cards. Preencha para ver se você é elegível. Preencha para você ver se você é elegível. Se você preencher, meu amigo, dificilmente você consegue entrar de novo nos Estados Unidos. Eles vão dizer, ele tem intenções de vir morar aqui. Já imaginaram que truque louco, que deslealdade que o Estado comete contra o cidadão? Você se inscreve, até por curiosidade, deixa eu ver se eu concorro. Vamos sortear 500 vistos permanentes aos que preencherem tais e tais requisitos. Aí você preenche, fica lá um cadastro imenso de pessoas que preencheram os requisitos. Por quê? Porque na hora em que você tiver, na verdade, que entrar, eles vão ver ele preencher. Esse camarada está, na verdade, querendo. Desculpa por não conseguir aparecer ou falar. Assisto essa aula enquanto me arrumo para ir trabalhar, mas estou sempre aqui. Gratidão por tudo, por toda a troca e por todo o conhecimento que o senhor compartilha com tamanha maestria e afeto conosco. Que coisa bonita, Laila. É muito engrandecedor e a gente entende que é essa coisa. Então, a ideia de um critério, ela também está vinculada a uma segurança, mas é preciso que o quê? Que esse critério seja sustentável. Que esse critério seja sustentável. Para mostrar isso, se fala de uma lenda que eu conto a vocês, a justiça do rei Umar, que era um rei hipoteticamente ficto, né? Que tinha uma justiça meio revezada. Ele tinha os critérios de justiça meio revezada. E um dia um ladrão vai procurar o assessor do rei e diz: eu estava escalando a janela de uma casa e quando, na verdade, o parapeito caiu e eu sofri uma grande lesão na minha perna. Ele dizia: eu estava indo roubar uma casa quando o parapeito caiu.
E aí o rei manda chamar o proprietário da casa. Senhor proprietário, por que o senhor fez uma casa tão frágil que esse pobre ladrão caiu e quebrou a perna? E aí o proprietário, já sabendo quais eram os critérios, disse assim, senhor rei, eu não tenho culpa. Quem tem culpa foi o marceneiro que fez o parapeito sem o cuidado necessário. Eu pedi que ele fizesse. Aí ele manda chamar o marceneiro. E o marceneiro diz, o que eu vou dizer? E a piada tem um certo tom machista, muito antigo, tem um milênio essa história. E diz, por que você fez uma pilastra tão frágil que esse pobre ladrão acabou quebrando a perna? Disse, majestade, eu me distraí quando passou uma moça muito bonita e tal. E disse, manda chamar a moça. Disse, por que você resolveu passar exatamente na hora em que ela tal? Ela disse, eu não tenho culpa. E sim, quem lhe deu essa beleza? Disse, meus pais. Ele encarcera os pais da moça. Não? Ele encarcera os pais da suposta moça bonita que teria desviado a atenção do marceneiro que permitiu que a casa fosse feita. É um critério, é sustentável? Não, ao contrário. Isso é a denegação de um critério que não é sustentável é uma denegação de critério. E o critério pode ser sustentável, por exemplo, até discriminando sexo. Eu tenho dito, por exemplo, que uma agente de penitenciária feminina pode ser, sim, só mulher, pela necessidade de revistar outras mulheres. É um critério discriminador, mas todo critério é feito para discriminar, para dizer quem está in ou quem está out, quem está dentro ou quem está fora. Claro que o critério que, por exemplo, submete vocês a um processo de ingresso na Universidade Federal da Bahia pode ser um critério, mas pelo menos é o mais aceitável, é minimamente sustentável que haja um critério desse tipo. Mas, olha, no meu tempo tinha uma coisa que vocês, se eu contar, podem pesquisar historicamente, porque é difícil de acreditar. Houve uma lei que o Supremo teve que declarar inconstitucional que permitia que filhos de fazendeiros tivessem vagas reservadas nos cursos de agronomia e veterinária. Essa lei existiu no Brasil em 1975, 76. Vejam, é um critério, mas é um critério absolutamente insustentável, era um privilégio inaceitável. Gente, o que quer dizer privilégio? Que palavra bonitinha. Lex privada. Privilégios. Lei privada. Lei feita em favor de alguém. Lei sem critério. Lei sem critério é que levam a privilégios. A lei privada. A lei privada. Não é? Então, o que faz diferir um privilégio de uma prerrogativa? Portar arma em serviço não é um privilégio do policial, é uma prerrogativa necessária ao desempenho da função. Agora, portar arma por ser médico é um privilégio, seria um privilégio, né? Por ser deputado, como eles têm, os deputados federais têm o direito de portar arma, isso é um privilégio, porque não faz nenhum sentido de você... É mais razoável você permitir o porte de arma a um caminhoneiro do que a um deputado federal. Quer dizer, ao deputado federal é privilégio, ao policial é prerrogativa. Então, a prerrogativa é aquela que tem uma base de razoabilidade na aceitação da comunidade. Gente, eu não tenho direito de debitar em vocês os meus atrasos, não. Posso até pedir desculpas por ele, mas não jogar a aula para 1h da tarde. A culpa, eu vou usar a do rei Omar, a culpa foi da congregação que marcou reunião às 10 horas e não conseguiu acabar às 11h30. Lamentando hoje, prestando a minha homenagem ao professor Júlio Rocha, que perdeu a sua genitora, a mãe, no dia de hoje, né?
professor Júlio Rocha, a quem eu rendo as minhas homenagens, nosso diretor, nessa aula, uma forma singela de homenagear a genitora do professor Júlio Rocha. Muito obrigado e até a próxima.